A ideia, o maior objetivo de um programa de trainee é acelerar a maturidade. Existe uma aposta muito grande nele para que em um tempo mais curto, até 2 anos, ele se torne líder. Para isso existe uma capacitação muito grande neles e quando a gente olha esse acelerar a maturidade, a gente foca em 3 pontos principais: consciência de si, consciência do outro e consciência do negócio. O gestor tem um papel muito importante durante esse programa como um todo. Primeiro, porque tem um desafio que é a cobrança tanto da companhia como do programa nesse talento e uma autocobrança muito grande do próprio trainee com ele mesmo. Ele sabe dessa aposta que rola em cima dele, então ele se cobra muito para entregar tudo muito rápido e tudo com muita maestria já desde o primeiro momento e esquece que a gente tem um tempo de se desenvolver. Uma das coisas que o gestor precisa ter com esse trainee é a empatia, de entender essa autocobrança, entender o tempo de desenvolvimento e entender até como preparar o ambiente para receber esse trainee da melhor forma. E aí tem algumas coisas que esse gestor pode fazer para se aproximar, se conectar e ajudar esse trainee da melhor forma. Uma delas é como colocar em prática e apoiar, como aplicar tudo que ele aprende nos desenvolvimentos. Imagina um exemplo aqui, a gente está num treinamento e percebe que um dos trainees não está ali efetivamente. Ele está fazendo outra coisa, está no computador, está resolvendo algumas ligações, resolvendo pepino mesmo. E aí quando a gente pergunta o porquê, se ele não pode deixar isso um pouquinho para depois, se ele não pode focar no treinamento, porque vai até ajudar nessas coisas que ele tem que resolver, ele fala pra gente que o gestor, quando ele volta do treinamento, pergunta o que ele ficou fazendo a manhã toda brincando de escolinha. Isso foi só um exemplo, mas a gente percebe isso no dia a dia dos desafios do programa mesmo que a gente vive. O que mais que o gestor pode fazer? Primeiro, acompanhar e dar feedback constante para aquele trainee. Mihaly já falava isso, que pra gente entrar em flow a gente tem que ter esse retorno para saber se eu tô no caminho certo ou não. Acompanhar e entender quais são os desafios que aquele trainee tá passando naquele momento. Esses desafios mudam a cada momento, a cada contexto que a gente passa, a cada projeto. Então entender de fato qual que é o desafio do momento e o que você precisa de habilidade ou como que eu posso te ajudar da melhor forma a desenvolver isso. E a terceira coisa é preparar o ambiente. Quando o trainee chega, gera uma tensão entre as pessoas. Esse cara tá chegando agora, vai assumir uma liderança talvez antes de mim. Então como que ele prepara da melhor forma o restante do time para receber o trainee? O programa de trainee tem muitos desafios, mas tem muita gente se suportando e dando essa capacitação também. O RH, as consultorias que dão esse apoio no desenvolvimento, o gestor e o próprio trainee. Todos esses pontos e papéis precisam estar alinhados, porque o objetivo é o mesmo. Então um consegue dar suporte para o outro, para a gente preparar essa pessoa para o objetivo final, seja uma liderança, um especialista ou o que o programa busca. Nesse caso, a empatia do gestor e de todas as outras partes ajudam na performance dele, entender quais são as dores, quais são os desafios e o que ele precisa. Esse é o ponto principal, como que a gente ajuda da melhor forma. Obrigada por ter assistido até aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouquinho de como a empatia é importante na trilha de desenvolvimento de um trainee. Vamos conversar mais sobre isso.